Hoje eu quero falar sobre um tema que toca a todos nós, que é a libertação e a redenção. Mas antes de começarmos meditando na palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Assim oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, abençoa a vida de cada um presente aqui, Senhor. Abençoa a vida daqueles que não puderam vir e que essa palavra que todos possam entender, Senhor. Acalma todo o nervosismo, abençoa todos aqueles outros que irão pregar depois, Senhor. Que tudo seja feito para a tua honra e glória. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento a todos que estão aqui. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Êxodo, no versículo 7, a gente vai ler até o 10. Êxodo, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 até o 10. Amém? Amém. Assim diz a palavra. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa das suas dores, dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, a gente vê que nesse texto, Israel está sofrendo sob o jugo da escravidão dos egípcios. Assim, Deus ouve o clamor do povo de Israel e age. Assim como Deus faz conosco, Ele se preocupa conosco e ouve o nosso clamor. Irmãos, o povo de Israel, ele foi parar sobre a escravidão no Egito depois de várias dinastias de Faraó, porque não se ouvia mais falar sobre o que José tinha feito e sobre quem era o povo de Israel. Então, como eles eram numerosos e fortes, o Faraó ficou com medo deles se rebelarem contra ele e quererem tomar a terra do Egito. Então, o Faraó os escravizaram. Não só isso, como também mandou as parteiras matarem todos os meninos que nasciam, porque naquela época os meninos serviam para a mão de obra e para o exército. Assim nasce o menino Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e Deus usou como um instrumento. Agora, irmãos, eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Colossenses 1 e vamos ler do 3 até o 14. Colossenses 1, 13 até o 14. Amém. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, Deus, ele tirou Israel da servidão do Egito, assim como ele nos tirou da servidão das trevas, de um reino de pecado e nos transportou para um reino de luz. O Senhor Deus entregou a Israel e os levou de uma escravidão, de um cativeiro, até Canaã, a terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Assim como Deus, Ele um dia enviará seu Filho de volta e Ele irá nos buscar e iremos viver nos céus, a Canaã celestial. Irmãos, se a gente ir lá no Hebreus, do 3, e eu vou ler até de 1 ao 6. Hebreus 3, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Por isso, irmãos santos,
vocação celestial. Considerei a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa de aquele que edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, Moisés, como ele disse, ele é considerado uma tipificação de Cristo, porque ele conduziu Israel no deserto por 40 anos até a terra prometida. Assim, somente por Cristo, conseguimos chegar à nossa terra prometida, a Canaã celestial, por causa do seu sacrifício lá na cruz. Porque nós não somos capazes de um próprio homem tomar toda a ira de Deus e nos libertar do pecado, da sombra do pecado. Como diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse o sangue de Cristo derramado da cruz, nós, infelizmente, irmãos, não poderíamos desfrutar da glória de Deus, porque o Senhor, o qual nos tirou do reino de potestades e nos trouxe ao reino do Filho do seu amor, e somente na libertação de Jesus a gente encontra a verdadeira libertação. Irmãos, a gente vê em todo, se olharmos para as jornadas de Israel no deserto, a gente pode ver que Israel era sempre o povo que resmungava e que sempre lembrava da sua vida antiga no Egito. E nós não devemos ser assim, irmãos. Nós devemos sempre almejar as coisas do alto, as coisas de Deus. Devemos sempre ter os nossos pensamentos aos céus, não no mundo. Não devemos querer voltar à nossa antiga vida. Paulo, ele nos diz assim: vocês ressuscitaram com Cristo, por isso almejem as coisas do alto. Devemos sempre querer buscar a Deus, buscar a glória de Deus e querer estar perto dele. O Senhor, ele nos chama para viver livre das correntes que nos prendem. A jornada de Israel, eles passaram por várias dificuldades e desafios. Porém, o Senhor Deus cumpriu com a sua promessa e sempre irá cumprir e os levou para a terra prometida, a Canaã. Assim como Deus será conosco, irmão. Devemos ter fé nos planos dele e que os planos dele são... Devemos sempre confiar nos planos dele e tudo que ele fará conosco. Hoje, somos convidados a abraçar essa liberdade que Cristo nos oferece. Não precisamos mais viver presos às correntes que nos prendem. E devemos ter fé, irmãos, que um dia o Cristo Jesus irá voltar e nos levar a Canaã celestial. Agora, irmãos, antes de terminarmos esse sermão, eu gostaria de fazer uma oração. Assim oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, abençoa a vida de cada um presente aqui, Senhor. Que essa palavra penetre no coração de cada um e que podemos voltar para nossa casa, pensando na nossa libertação, no nosso tempo. E não devemos querer voltar, Senhor, aos nossos tempos, na nossa vida antiga e aos nossos tempos de escravidão, ao pecado. Que o Senhor faça com que essas palavras não entrem num ouvido e saiam no outro. Que o Senhor possa abençoar todos os que estão aqui e todos os que irão por mim, Senhor. Assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.